Quando o caso Diddy estourou na mídia, vocês ficaram me perguntando muito sobre se eu ia me pronunciar, se eu ia falar sobre o assunto, porque Jay-Z era o próximo e tudo mais. E na época eu inclusive gravei um vídeo aqui pro canal falando que não tinha o que eu comentar, porque na época Jay-Z não estava nem citado em nenhum processo do Diddy. Ele não tinha nada a ver com a história, né? Ele não estava em nenhum momento sendo investigado de nada. E lá naquele vídeo eu prometi que se caso ele fosse acusado de algo, se acontecesse algo em relação a isso, eu iria trazer um vídeo aqui pro canal explicando tudo pra vocês. E aí após a gravação daquele vídeo, realmente aconteceu. Jay-Z foi acusado de coisas que eu vou tentar usar palavras aqui diferenciadas nesse vídeo, porque o YouTube é uma plataforma que você não pode estar falando todo tipo de palavra. E isso tudo aconteceu ali na véspera do show de Beyoncé no Natal, e depois teve o anúncio do dia 14, e depois teve o adiamento do anúncio, depois anunciou turnê, depois anunciou datas, e foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e eu simplesmente não tava conseguindo gravar esse vídeo aqui sobre o caso. Mas de certa forma foi bom eu ter ficado cheia de coisas pra fazer, porque o caso ele foi rolando, e hoje eu vou conseguir trazer ele completo pra você, certo? O caso ele foi encerrado, e ele foi encerrado de uma forma que ele não poderá ser reaberto. Então esse caso aqui ele está fechado, encerrado, então eu vou trazer ele completo pra vocês. Eu vou tentar falar pra vocês explicando como se eu estivesse explicando pra uma criança de 5 anos, sabe assim, porque eu sei que essas coisas jurídicas é difícil da gente entender, e eu quero deixar super claro nesse vídeo que nada do que eu vou falar aqui foi tirado de teoria da conspiração, rumor, tabloide, site de fofoca. Todas as informações desse vídeo estão no processo ou em pronunciamentos oficiais. Eu sei que vai ser pouquíssimos os canais de YouTube e de outras mídias sociais que vão trazer atualizações sobre esse caso, porque é mais interessante a acusação, é mais interessante você achar que Jay-Z é um estu, né? Mas você trazer a finalização do caso, né? Todas as atualizações com os detalhes do caso, não vai ser todo mundo que vai trazer, então eu me comprometi a fazer isso com vocês. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Quero deixar um enorme agradecimento aqui à página HoveB da Bia, que assim, gente, apesar de eu não ter trazido vídeos aqui pro canal atualizando o caso e tal, eu tentei de certa forma atualizar lá na página do Instagram, mas eu não cheguei nem aos pés do trabalho que a página HoveB fez, certo? Assim, foi um trabalho impecável, trazendo a informação verídica, o que realmente estava no processo, certo? Sem clubismo, sem nada desse tipo, trazendo o que é o correto a ser noticiado. Porque uma coisa que a gente viu muito nesse caso foram notícias distorcidas, né? Pegavam alguma atualização que tinha no caso e distorciam aquela atualização para pintar Jay-Z como o bad guy, né? O cara mau. E a página HoveB não fez isso. Eles trouxeram tanto os momentos positivos de Jay-Z no processo, quanto os momentos negativos, que eu também vou citar aqui. Então, assim, foi um trabalho super imparcial e super perfeito, que eu quero dar os meus maiores parabéns e pedir para que vocês sigam lá se vocês querem acompanhar a carreira tanto de Beyoncé como de Jay-Z, que é uma das minhas páginas favoritas do Brasil. Então, para vocês entenderem tudo o que aconteceu, vale a gente voltar um pouquinho no tempo e saber que o rapper Diddy, ele está sendo acusado aí por diversas pessoas, eu acho que já chegou em umas 200 pessoas, de abuso e de vários crimes. Ele está sendo acusado. E quando ele foi acusado dessas coisas, Jay-Z, por ter uma proximidade com o Diddy, as pessoas começaram a especular que Jay-Z sabia de tudo, que Jay-Z estava envolvido nos crimes junto com ele, e as pessoas começaram a meio que torcer para que a qualquer momento o Jay-Z fosse citado no processo ou fosse processado também. E eu sempre falando que o Jay-Z e o Diddy não são melhores amigos, como as pessoas falam, né? Muita gente coloca, eles são melhores amigos e tal. Só que pra mim, na minha opinião, quando você é melhor amigo de alguém, você vai pro casamento daquela pessoa. Você vai pras festas de aniversário dos filhos daquela pessoa. Você vai na casa da pessoa e tudo mais. Só que a relação de Jay-Z com o Diddy não era assim. Eles só se viam e eram fotografados em eventos de música, né? Sejam em premiações, sejam em coisa de gravadora, esse tipo de coisa. Mas pra quem não quer acreditar nisso, não adianta nem eu explicar. Então vamos ao caso para eu não perder meu tempo aqui. Então vou começar aqui já desmentindo uma fake news, certo? Muita gente fala na internet que Tony Buzbee, que é o nosso primeiro personagem dessa história,
Tony Buzbee é o advogado da suposta vítima de Jay-Z. E o Tony Buzbee, muita gente relata que ele é um advogado de Donald Trump. Isso não é verdade, certo? Ele é um advogado apoiador de Donald Trump. Ele não é advogado da equipe jurídica de Trump, mas, nesse caso, irão entrar advogados da equipe jurídica de Trump, nesse caso, lá na frente. Mas o Tony Buzbee em si, ele não é advogado de Trump, mas ele é trumpista, ele é apoiador de Donald Trump. E por que essa informação é relevante nessa história, né? Porque nós que somos fãs, seja de Beyoncé, seja de Jay-Z, a gente já percebeu um certo padrão acontecendo nos últimos anos, que sempre que tem eleições nos Estados Unidos de presidente, acontece uma campanha de difamação contra eles, né? E eu não preciso nem trazer aqui as provas, porque quem acompanha eles sabem que desde 2016, assim, era uma coisa atrás da outra. Mas, enfim, vale salientar essa informação aqui, que o Tony Buzbee é trumpista. E tudo começou em outubro de 2024. Essas informações eu peguei do processo, como eu falei pra vocês, e eu tentei colocar em uma ordem cronológica. Algumas informações saíram depois, mas por conta da data eu vou falar aqui antes. Espero que vocês consigam compreender da melhor forma. Em outubro de 2024, o Tony Buzbee, que representa mais de 100 supostas vítimas do Diddy, ele deu entrada em mais um processo contra o Diddy. E esse processo apenas citava o Diddy. Não tinha mais nenhum outro artista citado aqui nesse processo que ele deu entrada. E aí Jay-Z, ele revelou que durante o mês de outubro, ele recebeu diversos e-mails do Tony Buzbee, onde o Tony estava solicitando uma reunião ali com ele, um encontro, para que eles pudessem conversar sobre algo. E esse algo era esse processo que o Tony Buzbee havia aberto. E ele meio que falou assim: você esteja preparado nessa reunião para dar algo substancial, ou seja, um valor, uma grande quantia de valor de dinheiro, porque senão o seu nome vai aparecer no processo. Basicamente foi o que foi relatado. Jay-Z, obviamente, se recusou a essa tentativa de subordinação do advogado Tony Buzbee e ele se recusou a dar qualquer quantia de dinheiro a ele, e o Tony Buzbee cumpriu sua promessa, né? Como Jay-Z disse que não ia dar dinheiro nenhum a ele, o Tony Buzbee adicionou o Jay-Z no processo que já havia sido aberto, com apenas o Diddy citado. Após isso, em novembro, o Jay-Z entrou com um processo contra o Buzbee, alegando que ele estava sendo extorquido e ameaçado. E aqui vale a gente ressaltar que ele gosta de fazer esse tipo de coisa, né? De dizer que vai adicionar a pessoa no processo para poder tirar dinheiro daquela pessoa. We've covered these cases forever where aggressive plaintiffs' lawyers will reach out to somebody and say, unless you go ahead and pay my client money now, I'm going to file a lawsuit against you, and whether the allegations are true or not, it's going to be really embarrassing just to have the lawsuit filed, therefore pay up. And that's what Tony Buzbee is doing. Now, I'm not saying that he doesn't believe in what his clients are saying. He doesn't believe that he has a viable lawsuit. But the plaintiff in this case, the John Doe that's suing him, is saying Tony Buzbee knows they're false and is sending these letters anyways, and that's a violation of his legal ethics, and he says a violation of the laws around extortion. So, Jason, in the legal community, there are two words that critics of Tony Buzbee and other lawyers, who are filing these suits, there are two words that they use to describe that whole process: send a demand letter or else I'm going to sue you. Two words. Legalized extortion. E o caso ele veio a público exatamente em 8 de dezembro, nas vésperas da estreia de Blue Ivy como dubladora da princesa Kiara lá no filme O Rei Leão. E junto com o caso vir a público, Jay-Z já soltou o seu primeiro pronunciamento, onde lá, dentre tantas outras coisas, ele escreveu assim: meu advogado recebeu uma tentativa de extorsão chamada de carta de demanda, de um advogado, entre aspas, chamado Tony Buzbee. O que ele calculou foi a natureza dessas alegações e o escrutínio público que me faria chegar a um acordo. Não, senhor, teve o efeito oposto. Isso me fez querer expor você pela fraude que você é, e de forma muito pública. Então não, eu não lhe darei nenhum centavo. Essas alegações são tão hediondas por natureza que eu imploro que você apresente uma queixa criminal e não civil. Quem cometeria um crime tão grave contra um menor deveria estar atrás das grades. Você não concorda? Uma parte interessante desse pronunciamento de Jay-Z é quando ele pede, na verdade ele implora, ele usa a palavra imploro, que você apresente uma queixa criminal e não civil. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas pelo menos lá nos Estados Unidos, pela lei de lá, quando você entra com um processo civil, que foi o processo que Jay-Z
foi citado lá pelo Tony Buzbee, quando você entra com processo civil, você está querendo uma compensação financeira daquele processo, certo? Você não está querendo a prisão da pessoa. Se você quiser que aquela pessoa seja presa, você tem que entrar com processo criminal, que não foi o caso. Então, por isso que Jay-Z diz, eu imploro que você entre com processo criminal, porque se uma pessoa cometeu isso, ela tem que ser presa, ela não tem que dar uma compensação financeira. E aí ele seguiu seu pronunciamento e ainda falou assim: essas supostas vítimas mereciam justiça real se fosse o caso. Esse advogado, sobre o qual eu fiz algumas pesquisas, parece ter um padrão desse tipo de encenação. Eu não faço a ideia de como você se tornou um ser humano tão deplorável, Sr. Buzbee, mas prometo que já vi muitos como você. Estou mais do que preparado para lidar com o seu tipo. Meu único sofrimento é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar com nossos filhos. Uma delas, inclusive, está na idade em que seus amigos certamente irão ver a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas acusações. E teremos que explicar a crueldade e a ganância das pessoas. Você cometeu um erro de julgamento terrível ao pensar que todas as celebridades são iguais. Eu não sou do seu mundo. Sou um jovem que saiu dos projetos do Brooklyn. Nós não brincamos com esse tipo de coisa. Temos códigos e valores muito rígidos. Nós protegemos crianças, enquanto você parece explorar pessoas para ganho pessoal. Apenas a sua rede de teóricos da conspiração acreditariam nas suas acusações idiotas. Estou ansioso para te mostrar o quanto eu sou diferente. Então, gente, como a gente pôde ver, quando o caso veio a público, ali em 8 de dezembro, Jay-Z já colocou lá no seu pronunciamento que ele já estava dizendo que ele era inocente, que ele foi extorquido pelo advogado e ele falou, com as próprias palavras dele, não, eu não vou lhe dar nenhum dinheiro. Porque agora que o caso meio que encerrou, né? Meio não, né? O caso se encerrou, é a narrativa das pessoas, né? Ah, Jay-Z entrou num acordo com ele, pagou dinheiro pra ele. Só que esse caso todo existiu exatamente porque Jay-Z não queria dar dinheiro a ele, entendeu? Ele ficou tão indignado com a situação que ele disse, eu imploro que você me processe na vara criminal, porque se eu fiz isso, eu tenho que ser preso, eu não tenho que dar dinheiro a você. E ele exatamente estava reforçando isso aqui no pronunciamento dele. Eu achei um pronunciamento super forte, né? Ele falando sobre como ele teria que conversar com os filhos para explicar sobre tudo isso e etc. Mas esse foi um dos pontos principais aqui do pronunciamento dele. E aí, após o caso virar público, juntamente com o pronunciamento de Jay-Z, algumas coisas sobre o advogado Tony Buzbee vieram à tona. Várias pessoas que já utilizaram dos serviços do Tony Buzbee enviaram depoimentos para a empresa de advocacia que estava defendendo Jay-Z e eles estavam ali fazendo acusações contra o Tony Buzbee. Teve uma mulher que mandou uma carta dizendo que foi buscar os serviços de Buzbee e que ele pediu para alterar as informações do caso, ou seja, mentir, e ela se recusou e aí a empresa do Buzbee mandou ela embora, não pegou o caso dela. Teve outra ex-cliente que alega que ela foi coagida por ele a mentir sobre o caso Diddy, se fazendo de uma das vítimas. E após ela se recusar também, ele a dispensou como cliente. Além disso, o mais grave, né, de todas essas acusações é uma acusação onde ele está sendo processado por um ex-cliente de agressão. Ela alega ter provas médicas e dentárias de que ele a agrediu e ela está processando ele por isso. E aí, ao contrário do que aconteceu com o Tony Buzbee, né? Quando tudo veio a público, quem já conhecia o Tony Buzbee já disse, gente, isso aí esse cara não é muito confiável e tudo mais. Andando na contramão disso, Jay-Z recebeu apoio das pessoas, né? Principalmente da NFL, que é a empresa ali, a Liga de Futebol Americano, que a empresa de Jay-Z tem uma parceria com a Roc Nation, que eles juntos promovem o show de intervalo do Super Bowl e outras ações também. Foi esse contraste, né? Enquanto Jay-Z estava recebendo apoio, o Tony Buzbee estava sendo desmascarado, vamos dizer assim, né? Descobriram esses processos contra ele e tudo mais. E aí a gente entra em mais uma grande fake news que foi criada sobre esse caso, que é a entrevista dada pela suposta vítima, certo? Para vocês entenderem, vamos voltar do começo sobre essa entrevista. O Tony Buzbee, o advogado da suposta vítima, ele achou que seria interessante essa suposta vítima dar uma entrevista para a NBC. A entrevista foi promovida por ele. Ele foi quem quis que a sua cliente desse uma entrevista para uma emissora de TV. Jay-Z ficou sabendo depois que a entrevista foi feita, porque a emissora de TV, como todas as outras emissoras, quando faz
um trabalho desse tipo, eles procuram o pronunciamento da outra parte. E quando Jay-Z foi procurado para dar o seu pronunciamento sobre essa entrevista, a entrevista já havia acontecido porque foi o próprio advogado que promoveu essa entrevista. Muita gente fala que Jay-Z pagou ao pai dessa mulher para ele falar o que ele falou. Jay-Z pagou a essa mulher para ela falar o que ela falou, só que ele nem sabia que a entrevista estava acontecendo. E outra, né? Vale lembrar que no processo todo, até agora, o nome da vítima não foi revelado, certo? Ninguém sabe quem é essa suposta vítima porque ela entrou em forma de anonimato no processo. Não existe o nome dela em lugar nenhum. Inclusive, Jay-Z e seus advogados pediram diversas vezes à juíza para revelar o nome da suposta vítima, para poder eles formarem ali a defesa da melhor forma, sabendo quem era a suposta vítima, só que em todas as vezes esse pedido foi negado. Então, até a finalização do caso, ninguém sabe nem o nome da vítima. Então, como é que Jay-Z pagou a ela para falar o que ela falou, sendo que ninguém nem sabe quem é ela porque ela está em anonimato, entendeu? Então, essa também é uma grande fake news que está rodando esse caso. E aí, o que foi que aconteceu na entrevista, né? Como eu falei, o Tony Buzbee arrumou essa entrevista para a suposta vítima falar ali sobre a sua experiência com a NBC. Só que a NBC é uma emissora séria, né? Uma emissora jornalística que tem credibilidade. E assim, algumas coisas não saíram muito bem para o Tony Buzbee e para a suposta vítima. Na entrevista, a suposta vítima, ela afirma que ela não se lembra dos rostos daquela noite, da noite em que ela supostamente havia sido violentada. Ela fala também com as palavras dela de que ela pode ter cometido erros na identificação das pessoas. Uma coisa que eu simplesmente esqueci de especificar aqui, né, é que o processo lá inicial é que Jay-Z teria violentado essa mulher de 13 anos na época numa after party do VMA do ano de 2000. Certo? Eu esqueci de dar esse detalhe, mas eu trouxe agora pra vocês. E aí, na entrevista, ela fala também que lá na after party, né, onde ocorreu o suposto crime, ela conversou com os artistas Fred Durst e Benji Maiden. E ela até lembra de detalhes, porque ela fala que ela conversou com um deles sobre uma tatuagem que ele tinha da Santa Ceia no braço. Ou seja, uma coisa bem detalhada mesmo. Só que ao buscar, né, como sempre, como eu falei, quando tem uma coisa assim jornalística, o jornal ele busca saber das outras partes. E aí eles foram procurar saber dos artistas Fred Durst e Benji Maiden, foi procurar saber o que é que eles estavam fazendo nessa after party do VMA do ano de 2000. E pasmem, né? Foi descoberto que eles nem foram pro VMA daquele ano, não foram para sequer nenhuma after party, porque nem em Nova York eles estavam em turnê no centro-oeste do país. She went to a White House, she says, where she spoke to musicians Benji Madden and his brother. I'm talking to Benji Madden about his tattoo because, I have about his tattoo that's the Last Supper because I have a religious background. So it was just something to talk about. In a statement to NBC News, a representative of the Maddens confirmed that they did not attend the 2000 VMAs and that they were on tour in the Midwest at the time. Ela contou que após acontecer ali o suposto crime com ela ficou desorientada e saiu da after party e foi para um posto de gasolina, onde lá ela ligou para o pai dela ir buscá-la. Porém, a NBC foi falar com o pai dela, né, para ver ali a versão dele desse fato, e o pai dela falou que não lembrava disso. After the alleged rape, she says she ran to a gas station where she called her father, who picked her up and drove her home. We rode home in silence. He didn't ask me what happened. He didn't ask me what I did or where I was. In an interview with NBC News, her father said he could not verify the claims. Quote, I felt like I would remember that, and I don't. I have a lot going on, but I mean, that's something that would definitely stick in my mind, he said. Até porque de onde eles moravam para o local ali que foi descrito, ele teria que ter dirigido 5 horas para ir buscar ela. E ele inclusive fala na entrevista que eu acho que eu me lembraria de ter dirigido 5 horas para ir pegar a minha filha, mas eu não me lembro. Isso aqui ela falou no depoimento e não na entrevista, mas também foi uma inconsistência encontrada na versão dela, né? Que ela fala que a after party aconteceu em uma mansão, em um lugar que tinha formato de U. E foi constatado de que não existe nenhum imóvel nesse formato no perímetro de Nova York. E Jay-Z, na noite do VMA, ele foi para uma after party da boate Lotus. E a boate Lotus não tem absolutamente nada a ver com a descrição que ela colocou.
E aí vocês lembram que lá no começo eu falei que primeiro esse processo foi aberto citando apenas o Diddy. E aí depois que o Jay-Z se recusou a fazer um acordo com o Tony Buzbee, o nome do Jay-Z foi adicionado. E aqui tem mais uma inconsistência. Na primeira versão do processo, quando tinha apenas o Diddy, Jay-Z ainda não tinha sido adicionado, ela falou que o motorista do Diddy foi pegar ela lá no VMA para levar para after party entre 9 e 10 da noite. Só que o VMA do ano de 2000 e de todos os anos, ele começa às 9 da noite e ele termina às 23 horas, certo? Então, enquanto ela estava na suposta after party, como ela mesma relatou, todo mundo ainda estava no VMA, o VMA ainda não tinha nem acabado, certo? Então, existe essa inconsistência também. É tanto que, após o nome de Jay-Z ser adicionado, agora na segunda versão do processo, eles retiraram o horário, certo? Já para evitar que essa minúcia fosse pega pela juíza. Ela também relata no processo que, por ser menor de idade, né, ela tinha 13 anos na época, ela não conseguiu entrar no VMA para assistir o VMA. Então ela ficou ali do lado de fora assistindo num telão que tinha do lado de fora. Só que foi constatado que no ano de 2000, no VMA do ano de 2000, não havia sequer nenhum telão do lado de fora transmitindo a premiação. E não tinha como ela estar ali do lado de fora assistindo nada, porque todo o perímetro do local onde aconteceu o VMA foi interditado, porque naquele ano teve uma apresentação ao ar livre do rapper Eminem. E aí vem a outra inconsistência, né? Ela fala que ela assistiu a premiação num telão, só que ela fala que o motorista do Diddy foi buscar ela de 9 da noite, entre 9 e 10. Então, o motorista foi pegar ela na hora que a premiação começou, e ela tava do lado de fora assistindo a premiação. Ela tava em dois lugares ao mesmo tempo. Ela tava lá fora assistindo o VMA num telão e ela estava a caminho da after party com o motorista do Diddy, certo? É mais uma inconsistência de horários. E aí, após essa entrevista, que foi um completo fiasco, né? O Tony Buzbee achou que ia arrasar com essa entrevista, quando na verdade só fez foi afundar mais ainda ele. Ele se viu obrigado a colocar a culpa em terceiros, né? Ele foi se pronunciar sobre todas as inconsistências e ele disse que ele recebeu esse caso por outra empresa, e essa empresa foi quem havia analisado o caso e passado para ele. Então esses erros vêm dessa outra empresa que passou para ele esse caso. E aí, nesse meio tempo, o advogado de Jay-Z estava desesperado, querendo que esse caso fosse logo encerrado, porque quanto mais esse caso ia para frente, mais a reputação de Jay-Z estava sendo manchada, né? Por mais que tivesse essas inconsistências e tudo mais, primeiro, não era todas as mídias que estavam relatando isso, e não era todo mundo que ia ficar sabendo. Então, as pessoas iam ficar sabendo mais do pior, né? De que ele foi acusado de violentar uma criança de 13 anos. Mas ver todas as inconsistências, todo o background do advogado e tudo mais, pouca gente iria noticiar isso. Então, o advogado de Jay-Z sabia que tempo era crucial. Então, ele lotou a caixa de e-mails da juíza de pedidos para que o caso fosse analisado logo, né? Meio que botando pressão na juíza. E aí foi um ponto negativo para Jay-Z, porque o advogado de Jay-Z levou um esculacho da juíza. Em palavras chulas, certo? Em palavras não jurídicas, a juíza olhou para ele e disse assim: meu filho, se acalme, certo? Tenha calma, deixe de me pressionar aqui, eu ainda tô analisando, tenha calma, não precisa ficar mandando esses 900 mil pedidos que eu ainda estou analisando, né? Basicamente, ela deu esse carão nele, ela deu essa bronca nele para ele se acalmar, porque ele estava desesperado, lotando ela de pedidos para que ela agilizasse logo esse processo. E o Tony Buzbee também fez os seus movimentos midiáticos, né? Ele saiu ali curtindo e comentando nas redes sociais coisas que davam a entender que Jay-Z estava ameaçando suas testemunhas, ameaçando seus clientes, quando, eu já falei anteriormente, ninguém sabe quem é essa suposta vítima. Ela estava em anonimato e ainda está. Então, assim, não tinha nem como ele ameaçar ela, porque ele não sabe quem é ela, ninguém sabe. Ele fez vários pedidos para a juíza revelar o nome dela e a juíza não revelou. E ele ficou irritado e tentou colocar a culpa nos outros, mas a culpa nada mais é do que ele, né? Ele abriu um processo com inconsistências, ele mandou a suposta vítima dar uma entrevista sem prepará-la para essa entrevista. Então, assim, se tem algum culpado nessa história, o culpado é ele. E aí vocês lembram que a gente está falando aqui basicamente de dois casos, né? De dois processos. Tem o processo que
é o Jay-Z sendo acusado de violentar uma criança de 13 anos junto com o Diddy no after party do VMA do ano 2000, e tem o processo de Jay-Z processando o advogado Tony Buzbee por extorsão, ameaças, difamação e etc. E aí uma coisa incomum aconteceu. O advogado Tony Buzbee contratou 2 advogados para defender ele, a pessoa Tony Buzbee, o que é algo incomum, pelo menos lá nos Estados Unidos, um advogado contratar 2 advogados para lhe defender. E aí vocês lembram que eu falei lá no começo que uma grande fake news era de que o Tony Buzbee era advogado do Trump. E não, ele é apenas trumpista. Mas aqui sim, os 2 advogados que o Tony Buzbee contratou para se defender do caso foram advogados que já fizeram parte da equipe jurídica do Donald Trump. Então, esses advogados sim, eram uma mulher e um homem, eu não lembro o nome deles agora, mas eles sim faziam parte da equipe jurídica de Donald Trump. E agora, no dia 15 de fevereiro, a vítima voluntariamente pediu a arquivação do processo. Ela retirou todas as acusações contra Jay-Z e também anteriormente ela já tinha retirado todas as acusações contra o Diddy. E aqui vem outra grande fake news que as pessoas estão falando na internet. Logo quando a notícia saiu, né, a primeira reação das pessoas foi dizer, não, eles entraram num acordo, Jay-Z pagou ela para retirar as acusações, Jay-Z deve ter dado uma grande quantia de dinheiro. Só que como eu já venho reforçando nesse vídeo desde o começo, Jay-Z nem sabe quem é a vítima para poder oferecer dinheiro a ela, e ela retirou as acusações voluntariamente após a juíza dar um prazo para ela fornecer provas do que ela estava acusando. Ela juntamente com o advogado Tony Buzbee. O Jay-Z, ele tinha tido, se eu não me engano, até o dia 6 de fevereiro para apresentar provas de que ele era inocente. E o Jay-Z fez isso, ele fez esse movimento, ele entregou para a juíza todas as provas que ele tinha ali disponíveis, provando que ele não tinha nada a ver com essa história. E o Tony Buzbee e a suposta vítima, eles tinham até o dia 15 de fevereiro para apresentar as provas do que eles estavam acusando, certo? Porque vale lembrar que esse processo ele não chegou nem a ser julgado, né? Ele ainda estava na fase de análise para ver se ele ia ser julgado. Então a juíza, ela ainda estava analisando se existia provas suficientes para esse processo ser levado para frente, se fazia sentido esse processo ser levado a julgamento. Então esse processo não chegou nem nesse patamar, certo? Ele foi encerrado antes mesmo dele ser julgado ou levado para frente. E aí, como eu falei, né, o Jay-Z havia entregado as provas de que ele era inocente, mas o Tony Buzbee e a suposta vítima aparentemente não conseguiram recolher provas suficientes para dar continuidade no processo. Sendo assim, ela voluntariamente, foquem nessa palavra, voluntariamente encerrou e tirou todas as acusações sem prejuízo, certo? Quando diz que é sem prejuízo, é de que esse processo ele se encerrou e ele jamais poderá ser aberto novamente. E quando se usa a palavra voluntariamente, quer dizer o quê? Que não houve nenhum tipo de acordo financeiro entre as partes. Jay-Z não pagou nem um centavo para que essa mulher retirasse essas acusações. Não houve sequer nenhum acordo. E não houve nenhum acordo por fora, porque não se sabe nem quem é essa mulher. Mas o caso não acabou por aí, certo, gente? O que finalizou, o que se encerrou e o que está fechado é o caso contra Jay-Z, certo? Jay-Z, ele não é mais acusado de crimes contra menores de idade. Ele provou, de certa forma, a sua inocência com todo esse caso, com as inconsistências e com todas as atitudes, né, do advogado e tudo mais. Ele se livrou desse processo, mas ainda tem um processo rolando, que é o processo que Jay-Z está ali contra o Tony Buzbee. Jay-Z, ele segue processando o Tony Buzbee por ameaça, calúnia, difamação, por ter prejudicado sua carreira, sua vida pessoal, seus negócios. Enfim, o Jay-Z segue processando o advogado Tony Buzbee por ter inventado essa grande mentira sobre ele. E aí, eu vou ler aqui alguns dos principais trechos da declaração que Jay-Z fez após o encerramento desse caso e após anunciar que ele ainda segue processando o Tony Buzbee. Hoje é uma vitória. As alegações levianas, fictícias e frívolas foram rejeitadas. Este processo civil não tinha mérito e nunca iria a lugar algum. O conto
conto fictício que eles criaram era uma comédia se não fosse pela seriedade das acusações. Eu não desejaria essa experiência a ninguém. O trauma que minha esposa, meus filhos e meus entes queridos enfrentaram nunca poderão ser esquecidos. Este advogado charlatão conseguiu abrir um processo se escondendo atrás de uma pessoa anônima. E quando eles rapidamente perceberam que o golpe financeiro falharia, eles conseguem sair andando sem nenhuma repercussão. O sistema falhou. O tribunal deve proteger as vítimas, é claro, mas com a mesma responsabilidade ética, os tribunais devem proteger os inocentes de serem acusados sem nenhum pingo de evidência. Que a verdade prevaleça igualmente para todas as vítimas e para aqueles falsamente acusados. Recusei-me a ser intimidado ou extorquido pelo Sr. Busby. Estou de coração partido por meus filhos terem que ouvir essas coisas sobre seu pai. Eu lamento essa perda de inocência para os meus filhos, incluindo um que tem aproximadamente a mesma idade que a menor alega ter quando ela falsamente afirma que esses atos hediondos aconteceram. Os comentários nas redes sociais, em resposta às declarações públicas do Sr. Busby sobre mim e as acusações contra mim, me causaram danos. Por exemplo, as pessoas disseram: mal posso esperar para você se juntar a Combs na prisão, depois no inferno. Ele precisa estar na cadeia. Jay-Z precisa ser preso. Jay-Z está prestes a cair. Outros comentários me acusavam de ser satanista, traficante, terrorista, um monstro. Me chamaram de N-word e ameaçaram violência contra mim e a minha esposa, incluindo matar ou executar nós dois. Fui severamente criticado por outros por acompanhar minha filha à estreia do seu filme um dia após o Sr. Busby entrar com o processo contra mim. Veículos de mídia relataram que a Disney hesitou sobre minha presença na estreia por causa das acusações. Cito que o Sr. Busby propositalmente entrou com esse processo na véspera da estreia de minha filha para me colocar na posição de ter que escolher entre apoiar minha filha ou me esconder para evitar a cobertura negativa da imprensa. Então assim, gente, esses foram alguns dos trechos mais fortes, né, que eu achei no pronunciamento de Jay-Z. Na verdade, isso é um documento que ele enviou para a juíza para poder anexar ali essa declaração dele no processo que ele está movendo contra o Tony Busby, onde ele relata tudo o que ele passou. E assim, gente, agora eu vou dar um pouco a minha opinião sobre esse caso, né? Primeiro, eu acredito que essa suposta vítima, ela realmente é uma vítima de violência. Só que como a gente tem relatos, inclusive, né, de pessoas que procuraram o escritório do Tony Busby para poder fazer alguma acusação a alguém e ele induziu a pessoa a mover aquela acusação para outra pessoa ou modificar a sua história e tudo mais. Eu acredito que essa mulher pode ser uma dessas vítimas, né? Que ela chegou lá com um caso e o Tony Busby, assim como ele fez já com diversas pessoas, aparentemente, ele foi lá e induziu ela a modificar a sua história, a tentar colocar pessoas que não estavam na história dela para poder colocar nela e tudo mais. Então, assim, isso é triste de pensar, porque isso descredibiliza as vítimas. Esse homem, ele está representando mais de 120 pessoas que estão acusando o Diddy de fazer crimes contra essas pessoas. E assim, após a gente ver tudo que aconteceu, quantas dessas pessoas realmente são vítimas do Diddy e realmente vão ter a justiça merecida? Então, infelizmente, ele não está fazendo seu trabalho de advogado de forma correta. Ele está visando o lucro e ele está visando a mídia. Ele não está visando, como o próprio Jay-Z falou lá no seu primeiro pronunciamento, ele não está visando a justiça para as vítimas. Ele está visando o lucro próprio. Então, assim, sim, eu fiquei muito triste com essa situação, né? Porque apesar de que no dia que Jay-Z foi acusado e ele soltou o primeiro pronunciamento dele, eu senti verdade e eu disse, não, realmente eu vou esperar esse caso andar e vou ver o que realmente aconteceu. Mas assim, eu já senti ali que eu poderia confiar na palavra de Jay-Z porque ele estava falando a verdade. E ao longo do tempo isso só foi se provando, né? Só foi se provando através das acusações contra Busby, das inconsistências no relato da suposta vítima e tudo mais. A gente só teve certeza realmente de que o Jay-Z estava sendo acusado injustamente. E ele basicamente foi a única celebridade que teve culhões de enfrentar o Tony Busby. Porque eu não acredito que Jay-Z foi a única pessoa que Tony Busby mandou essas cartas de demanda pedindo dinheiro, senão ele ia adicionar o nome das pessoas
nos processos dele, dos 120 processos que ele tem contra o Diddy. E como o Diddy tem proximidade com várias pessoas da indústria, eu não duvido de jeito nenhum que ele não tenha mandado essas cartas de demanda para outras celebridades. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que o próprio advogado de Jay-Z, em uma das coletivas de imprensa que ele deu, ele falou que existiam diversas celebridades dispostas a depor a favor de Jay-Z caso esse caso fosse para frente. Então eu fiquei pensando, será que essas celebridades que estavam dispostas a depor a favor de Jay-Z são celebridades que também foram ameaçadas por Tony Buzbee e que elas sentiram tanto medo do que iria acontecer com a carreira delas caso ele cumprisse o que ele estava ameaçando, que elas escolheram pagar a ele a quantia de dinheiro que ele estava pedindo, e aí ele livrou essas pessoas desse processo. Só que aí ele foi mexer com a pessoa errada, né? Foi mexer com Jay-Z, que não levou esse desaforo para casa, que provou sua inocência a partir de todos os fatos que a gente comentou aqui nesse vídeo e que não recuou, certo? Ele segue processando, ele segue pedindo justiça pelo que ele passou, e a gente sabe que agora é aquela velha frase, né? O estrago já está feito. Não vai ser todo mundo que vai ver esse vídeo ou que vai procurar o caso para analisar, para ver todos os detalhes, todas as minúcias. Então, para sempre, ele vai ser taxado como aquele que violentou uma menina de 13 anos numa festa junto com o Diddy, porque é mais viável, né? É mais aceitável para as pessoas acreditar que um homem negro é um criminoso do que ele foi acusado injustamente de algo. Mas o que vale é a gente que busca saber a informação mais a fundo, a gente saber o que realmente aconteceu e a gente ficar, de certa forma, aliviado por saber que isso, de certa forma, está para trás, né? Esse peso foi tirado das nossas costas, das costas dele, e agora a gente pode respirar um pouco mais aliviado. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. Dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!